Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Teófilos e às colegas do projeto pela oportunidade, pela parceria. Agradecer também às colegas aqui da UFRN, às instituições que abriram as portas para a nossa investigação e também para as nossas interlocutoras e interlocutores. Cumprimentar as debatedoras e também aquelas e aqueles que nos assistem. Entre negociar com homens e empoderar as mulheres, elaborações e práticas alternativas de justiça no campo da violência de gênero em Natal, Rio Grande do Norte, é o título do artigo fruto da pesquisa que apresentarei aqui muito objetivamente, escrito por mim, por Liane Vicente e pelo professor Paulo Vitor Leite Lopes. A pesquisa procurou refletir sobre a instrumentalização da Lei Maria da Penha a partir dos processos de judicialização da violência de gênero na cidade de Natal. A partir do trabalho qualitativo com viés etnográfico, analisamos alguns achados da pesquisa junto aos profissionais do direito responsáveis pela aplicação da Lei Maria da Penha. Especial ênfase foi conferida aos discursos e práticas estabelecidos em torno do Instituto da Suspensão Condicional do Processo e do encaminhamento dos homens autores de violência doméstica aos chamados grupos reflexivos. Participaram da primeira parte dessa pesquisa as professoras Elisete Schwad, Ângela Facundo, professor Paulo Vitor Leite Lopes e a nossa bolsista Liane Vicente, todos pertencentes ao grupo Gênero, Corpo e Sexualidades, aqui do Departamento de Antropologia e do Programa de Antropologia Social. Nesse momento, nessa primeira parte da pesquisa, nós realizamos um mapeamento dos principais serviços públicos de atenção e acompanhamento de mulheres em situação de violência. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com juízes, juízas do 1º, 2º e 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar da capital, promotoras, assistentes sociais e psicólogas do Ministério Público, outras profissionais também do CREAS, do CRAS e das delegacias. A partir da análise do conteúdo dessas entrevistas, nós percebemos que era recorrente nas falas de nossas interlocutoras e interlocutores a importância retratada sobre os grupos reflexivos para homens. Um dado bastante significativo, presente nos discursos dessas profissionais, era então a ausência de reincidências entre ex-participantes desses grupos. Segundo eles e elas, esse fator comprovaria a importância e a eficácia do trabalho reflexivo desenvolvido com os homens autores de violência de gênero. Percebemos que esse tipo de ação, na verdade, faz parte de uma crítica que se dirige eminentemente sobre o caráter punitivista da Lei Maria da Penha. Observam os nossos interlocutores e interlocutoras que a lei é excelente e bem-vinda, especialmente em relação às medidas protetivas, dentre outros fatores, mas eles também agenciam suas críticas. Segundo nossos entrevistados, as penas prisionais e seus anos de encarceramento não resolveriam o problema da violência doméstica. Portanto, esta seria uma das partes frágeis e de críticas à lei, que falharia em promover a punibilidade em detrimento de uma responsabilização pedagógica e consciente sobre questões de gênero. Nossos interlocutores e interlocutoras acreditam que a lei deveria disponibilizar instrumentos de negociação para que se pudesse efetivamente conscientizar os sujeitos que fazem parte dessas relações violentas. Portanto, a compreensão dos nossos entrevistados e entrevistadas se volta para um caráter pedagógico em detrimento de um caráter estritamente punitivista da Lei Maria da Penha, encontrando nos grupos reflexivos uma maneira de politizar e atuar sobre o comportamento dos agressores. Nesse sentido, pode-se compreender o investimento realizado em equipes multidisciplinares, especialmente na contratação de psicólogos, psicólogas e assistentes sociais, e, consequentemente, no aumento do número de grupos reflexivos nos juizados e no Ministério Público da capital. No início de 2019, por exemplo, havia apenas um grupo reflexivo no 3º Juizado de Violência Doméstica, sendo que no mês de agosto já se contavam com 7 grupos. Mas, afinal, como se daria o encaminhamento para a participação desses homens nos grupos reflexivos? Como se garantiria a participação desses sujeitos mediante possível recusa ou resistência?
em nosso universo de pesquisa, direcionamos nossa atenção às audiências públicas, as quais se configuraram como audiências de suspensão condicional dos processos. Tal suspensão está prevista na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099, bastante criticada anteriormente pelas feministas, inclusive, e consiste na interrupção do processo judicial durante 2 anos, quando o sujeito deve cumprir algumas condições definidas na audiência em que esse instrumento jurídico é estabelecido. Ele, por exemplo, não pode estar respondendo a outro processo, a pena mínima do crime em julgamento deve somar até 1 ano de prisão ou detenção. Dentre outras condições gerais estabelecidas nas audiências, conforme observamos, estariam também a reparação material da mulher, a obrigatoriedade de notificar o juiz em caso de mudança de endereço residencial ou de viagem que durasse mais de 1 semana, o comparecimento bimestral ao juizado no decorrer de 2 anos e, por fim, a participação nos grupos reflexivos para homens. Alguns promotores e promotoras observam que a suspensão condicional do processo é um dos instrumentos mais eficazes para a negociação com os homens autores de violência, uma vez que a Lei Maria da Penha não disponibilizaria instrumentos adequados para determinadas negociações. Portanto, é na lei anterior que esses operadores da justiça conseguem encontrar uma brecha para negociar uma forma de responsabilizar homens autores de violência doméstica e não punir ou encarcerar. Contudo, ao se tratar dessas questões, os operadores da justiça reforçam que tal responsabilização não pode se guiar por trabalhos comunitários ou pela doação de cestas básicas, contrapondo-se e questionando as principais formas de operacionalização desse dispositivo quando não havia ainda a Lei Maria da Penha. O argumento dos nossos interlocutores e interlocutoras é de que as mulheres, em sua maioria, não querem ver os companheiros, ex-companheiros, maridos ou pai dos seus filhos encarcerados. Por isso, muitas desistem em prosseguir com a ação. O que elas desejam é uma espécie de punição, de responsabilização pelas ações violentas, ameaçadoras e ou abusadoras desses sujeitos. Portanto, os promotores defendem que um acordo entre as partes acaba sendo preferível à continuação do processo e a consequente responsabilização do agressor, não apenas em razão da forma de administração desse conflito ser considerada como mais adequada, mas também como uma maneira de conferir ou de reconhecer protagonismo à mulher vítima. Mas caso a mulher deseje levar adiante e sem acordo de suspensão do processo, a Lei Maria da Penha, então, é aplicada. Segundo os questionamentos da professora Aline Bonetti, vou dar destaque sobre uma das partes etnográficas das audiências de suspensão, identificando algumas expressões ou convenções de gênero e modelos de masculinidades e feminilidades vigentes naquele contexto. Primeiramente, gostaria de observar que gênero e hierarquia são categorias que se interseccionam fortemente nesses espaços judiciais. De início, chamou nossa atenção o estilo tutelar do juiz, conforme nos lembram Bragnolo, Lago e Rifiotes em seu texto, em iniciar as audiências. A dinâmica nos pareceu bastante simples, embora curiosa, mediante nossas concepções prévias sobre como seriam as questões nesse ambiente. Em um auditório aberto, no complexo judiciário, encontramos um grupo de pessoas aguardando pelas audiências. Poucos minutos depois, um estagiário pede a atenção dos presentes e passa a informar o número de processos cabíveis à audiência. Em seguida, o juiz inicia seu pronunciamento. Ele se apresenta e imediatamente questiona a plateia em alto e bom som. Tem algum machista aqui? Sua pergunta causa surpresa nas pessoas ali presentes. Ao persistir o silêncio, o profissional prossegue num gesto performático em que observa a si mesmo, dizendo que conseguia ver ali pelo menos um homem com comportamentos machistas, ou seja, ele mesmo. Justifica tal comportamento mediante a educação familiar e formal recebida desde criança. Em sua fala, o juiz atenta para as diferenças de socialização entre meninos e meninas, comentando a dinâmica familiar de sua própria infância. Observa que sem brinquedo, objetos que reforçam o estímulo a uma masculinidade específica e à violência. Enquanto as irmãs eram presenteadas com panelas, ursinhos e bonecas,
elementos que se remetem aos afazeres domésticos e de cuidado. Destaca nas palestras que esse tipo de educação apenas reforça o machismo, porque esse tipo de comportamento vai se refletir quando adulto, fato que acaba por oprimir e humilhar as mulheres. Outro ponto abordado pelo juiz em seu discurso foi a questão da saúde mental e emocional do homem, prejudicada diretamente pelo machismo. Revela aos ouvintes que as consequências disso repercutem nos altos índices de mortalidade, suicídios e desenvolvimento de depressão entre os homens. Ele diz ter percebido que essas palestras deixam os homens em uma posição mais defensiva durante as audiências, algo que não acontecia antes dessa exposição geral. E o seu objetivo ali é também o de empoderar as mulheres. Em outro momento de sua palestra, explica a proposta de suspensão do processo e suas vantagens para os homens, tais como a certeza da absolvição e a possibilidade de continuar sem antecedentes criminais, fato bastante destacado pelo juiz. Finalizada a palestra com todos os casos do dia, tem início o atendimento dos processos individuais marcados. O juiz recebe a vítima e o acusado de cada um desses processos, acompanhados com os respectivos advogados, caso possuam. Participam das audiências uma defensora pública para atuar nos casos em que os envolvidos não têm condições de pagar um advogado e uma promotora representando o Ministério Público. Nas audiências, evidencia-se o desejo das nossas interlocutoras e interlocutores em oferecer respostas eficazes, inclusive driblando uma série de limitações para garantir os direitos das mulheres que sofrem violências. Mais que isso, a importância ou a necessidade de dar voz, empoderar e conferir protagonismo era constantemente reafirmada por esses interlocutores da justiça. A suspensão condicional do processo é utilizada como uma forma de garantir maior autonomia à mulher, uma vez que a Lei Maria da Penha, ao não reconhecer a possibilidade de tais negociações, e ou por incorrer num forte caráter punitivista, não conseguiria atender aos anseios dessas mulheres, além de não promover o seu empoderamento ao não incorporar a sua voz nas definições do processo, segundo os nossos entrevistados. Apesar de garantir maior celeridade, também é preciso destacar que a proposta de promover grande quantidade de atendimentos em um só dia, bem como a praticidade na forma de fazê-las e nas maneiras como as demandas são resolvidas, pode acabar por simplificar a complexidade exigida para compreender alguns casos. Por ora, percebe-se que os discursos e as negociações observadas nesses espaços refletem o desejo de agilizar a resolução dos processos, conferindo maior protagonismo à mulher e seus desejos. Contudo, como procuramos ressaltar em nosso texto, é preciso manter vigilância sobre os efeitos não esperados desses movimentos, haja vista que tais ações podem conduzir a processos específicos de reinscrição de relações hierárquicas, seja na relação entre os operadores da justiça e seus administrados e administradas, homens e mulheres que ali participam das audiências, seja entre os próprios e próprias operadores da justiça. Então, eu finalizo aqui, falei muito objetivamente das questões que nós encontramos em campo e outros detalhes, efetivamente, são encontrados aí nos nossos artigos. Muito obrigada e até.